Há quase 40 anos atrás, em 1982, várias crianças por todos os Estados Unidos assistiam à transmissão de um programa animado produzido pelo estúdio MA, Harmony Play Production. Era uma manhã aparentemente tranquila e completamente normal, à medida que todos estavam aproveitando normalmente o episódio chamado Making a Toy, onde dois amigos, Andrew e Marcus, decidem ir até a recém-aberta loja de brinquedos que ficava na cidade para pedir ao criador de brinquedos, também chamado de Toy Maker, para que ele montasse para os dois o brinquedo perfeito. Como eu disse anteriormente, nada muito anormal. Quer dizer, tudo bem que um dos garotos parece ter sonhado com uma figura cultural muito famosa pra gente aqui do ocidente, mas tirando isso são apenas inconveniências que qualquer desenho dos anos 80 possuía, tais como as constantes propagandas de brinquedos apresentadas subliminarmente para incentivar o consumismo infantil. Por falar em consumismo infantil, logo ambos os garotos chegam na belíssima e nada bizarra loja do gentil e nada bizarro criador de brinquedos. Os dois perguntam se ele poderia de alguma forma criar o bendito brinquedo perfeito tão desejado, o que é para a surpresa de absolutamente ninguém que já viu as duas partes dessa série, que ele responde com toda certeza que sim, óbvio que ele conseguiria. Se fosse possível. Segundo ele mesmo, apesar dos seus brinquedos serem lindos e bem feitos, poderem piscar, caminhar, comer e falar, havia algo faltando neles. Eles podiam piscar, mas não podiam ver. Podiam andar, mas não podiam dançar. Podiam comer, mas não podiam saborear. Podiam falar, mas não podiam cantar. Dizendo isso, ele queria explicar que por mais perfeitas que fossem suas criações, elas não eram capazes de realizar nenhuma dessas façanhas por vontade própria, como um ser vivo, e que esse era o segredo para que um brinquedo pudesse ser de fato perfeito. Os dois garotos, vendo a miséria do pobre criador de brinquedos, logo perguntam se existe alguma possibilidade deles fazerem algo que pudesse ajudar na criação de sua obra-prima. O que ele responde dizendo que precisa apenas de 3 ingredientes bem básicos, sendo eles agulha e linha, tinta e tecido e, por último, o pobre cãozinho dos dois. Diante desse pedido, o garoto Andrew hesita um pouco, enquanto Marcus o incentiva a aceitar sem nem pensar 2 vezes, acabando por o convencer finalmente. O criador de brinquedos então pede para as crianças retornarem à sua loja mais tarde, já que levaria um tempo para que pudesse terminar os preparativos do brinquedo. Diante disso, se torna um pouco incerto sobre o que teria acontecido com o pobre cão, já que a atenção de todas as crianças e pais que assistiam ao show em suas casas se voltaram totalmente às palavras heréticas e amaldiçoadas proferidas pelo que antes parecia ser apenas um gentil vendedor. Palavras estranhas, porém fáceis de serem repetidas por milhares e milhares de crianças ao mesmo tempo, fazendo com que parecia ser apenas uma manhã normal se tornasse o dia mais triste para os pais de Richard Smith e Nathan Barnes, duas crianças que misteriosamente faleceram durante a transmissão do programa. Obviamente, diversas crianças ficaram confusas com o que estavam vendo, e vários pais e mães se revoltaram com o fato de um programa infantil incentivar seus filhos a realizar o que parecia ser rituais estranhos. Por conta disso, a emissora responsável pela transmissão logo publicou uma nota de retratação, responsabilizando o ocorrido a uma invasão clandestina, por mais que não existisse sequer uma prova da veracidade disso. O que ninguém sabia na época é que tudo que foi visto durante esse show se tratava apenas de uma prévia do que estaria para acontecer 3 anos mais tarde. Na mídia audiovisual e na literatura, existe um artifício de roteiro que pode ser genial quando bem utilizado, e esse artifício se chama foreshadowing. Isso acontece quando no começo de uma história é possível se encontrar pequenos fragmentos de informações que servem como prévia do que está por vir. Existem muitos exemplos disso em filmes e séries, mas o exemplo mais óbvio desse tipo de artifício está presente nas aberturas de JoJo Bizarre Adventure, já que nas aberturas de todas as 5 partes possuem imagens e signos que não só fazem total sentido quando tu assiste o anime, como também são spoilers absurdos que estragariam totalmente a experiência de assistir os episódios caso não fosse tão bem feita. Mas por que eu tô perdendo todo o tempo do mundo para explicar isso? Porque em Harmony Horror nós temos mais um exemplo de foreshadowing bem feito, principalmente nas 2 fitas que servem como data inicial para a linha do tempo que a gente estava seguindo, que no caso é meio que um híbrido da linha do tempo do Woman 212 e da Predicted Cyborg. E eu vou aproveitar para tirar logo o elefante da sala e dizer que, eu não sei o que os outros youtubers BR que fizeram um vídeo dessa série falaram, mas não existe mais espaço para teorizar. Esses 2 carinhas que eu citei anteriormente já decifraram a primeira temporada toda antes de todo mundo. Então, para não acabar viajando na batatinha ou querer bancar o sabe tudo, eu vou dar o crédito total desse vídeo para eles. Não quer dizer que eu simplesmente traduzi o vídeo dele, mas sei que tem coisinhas aqui que eu não teria conseguido deduzir se não fosse pelo vídeo deles. Dado esse aviso, vamos que vamos.
Como já foi explicado nos 2 episódios anteriores que eu fiz sobre Harmony Horror, também conhecida como Badton Tapes, essa série se trata de um compilado de registro que misturam gravações particulares da família Greywinder, propagandas de televisão e propagandas de brinquedos produzidos pela MA Harmony Toys, como o brinquedo de pelúcia Stitch Buddy, boneco desmontável Henry, a marionete cantora Sofia e o Homem Sorvete, que aparentemente se tratava de um mascote que sempre estava presente nas lojas de brinquedos da empresa. Essas fitas, por outro lado, são longe de serem consideradas memórias familiares felizes, pois na verdade muitas delas servem para que possamos testemunhar a trágica e sombria decadência de um homem genial, controlador e completamente louco. Não se sabe ao certo quando exatamente a obsessão de Martin começou, mas o fato é que foi apenas com a transmissão de 1982 que os olhos mais atentos começaram a suspeitar das ações feitas por ele, que na época era o fundador da MA junto com seu irmão Arthur. No último vídeo eu explico com mais detalhes do porquê eu acredito que todo o Making a Toy foi apenas uma desculpa para que ele pudesse usar a inocência das crianças para que o ajudassem na conclusão do seu primeiro ritual. Bem no estilo Dora Aventureira, saca? O personagemzinho do desenho fala umas besteiras pra criançada repetir e a molecada repete tudo sem nem pensar 2 vezes. É tipo isso, só que com frases saindo direto do Necronomicon. A questão é que essa maluquice elaborada acabou dando certo, à medida que o ritual, ao causar a morte de 2 das milhares de crianças que assistiam o programa, também foi responsável por dar a Martin a chance de criar seu primeiro brinquedo perfeito, utilizando o corpo do cão de sua família que ele propositalmente havia atropelado por desobedecer suas ordens. Com isso em mente, é importante a gente também dar uma analisada no que o próprio Toymaker diz para um dos pobres garotos assim que ele começa a surtar. What did you two do? What did you do? I have spent days perfecting this. Do you have any idea how many I've had to fool to try and try again, only to fail? Prestou atenção? Essa fala do Toymaker é um belíssimo foreshadowing para o que estava acontecendo na vida real, já que, como está mais do que óbvio, esse personagem é uma representação ou uma caricatura do próprio Martin. Ambos são criadores de brinquedos e ambos possuem uma obsessão em atingir a perfeição por métodos não convencionais. E não é só isso não, lembra dessa frase marcante que acabou virando o bordão do Martin? Dá só uma olhada no que o próprio Toymaker também diz. Oh, my dear boy, you are going to pay for what you've done. I am not going to let anyone let me down, including you. Dito isso, essa fala presente no desenho nos dá a dica de que o Martin provavelmente já havia matado outras pessoas para realizar seus experimentos, sendo uma delas a sua própria secretária Amy Wilson, como sugere o card no final de Are You Happy, e um interrogatório que a gente pode ouvir na segunda parte da fita Rebirth, onde o detetive pergunta a Martin se ele sabia alguma coisa sobre o paradeiro da garota. This isn't about the incident. What is it about? This is about your intern, Mr. Greywater. The whereabouts of Amy Wilson. Porém, a gente também não pode esquecer de uma pequena coisinha. Lembra no final de What Went Wrong, que eu citei anteriormente? É meio evidente a gente perceber que apesar do sucesso do ritual em criar o que nós vemos ser o Banzo possuindo o corpo de Stitch Buddy, o Toymaker não parecia nem um pouquinho contente. Na realidade, ele aparenta ter ficado insanamente frustrado com o resultado, o que faz até um certo sentido parando para analisar o que aconteceu na vida real, onde o Martin, apesar de ter tido sucesso em transformar o Banzo em brinquedo, por ele ter sido um cãozinho desobediente, a gente vê em algumas fitas alguns traços dessa personalidade, à medida que no seu novo corpo ele ainda se recusa a obedecer às ordens do seu dono. Isso leva a gente para todo o bafafá que nós vimos nos outros episódios, onde o Martin acaba por matar o seu filho Thomas e Mace na tentativa de torná-los perfeitos, além de ser o responsável por matar sua esposa Gloria e o seu próprio irmão Arthur, apenas por entrar no seu caminho, sem contar o fato de suspeitar que Arthur estava tendo um caso com Gloria após entrar em um estado de paranoia intenso. O fato é que, apesar de ter feito rituais para transformar 3 dos membros da sua família, nenhuma dessas tentativas pareceu ter sucesso. Isso porque, como nós vemos acontecer com Arthur, do corpo do Homem Sorvete, essas criaturas não possuem total controle das suas ações, tanto que Arthur acaba tragicamente matando Martin após perder um pouco que restava da sua sanidade, como aparece em Hello Martin. Porém, ainda existe uma pergunta no ar que ficou na minha cabeça desde o lançamento da segunda parte dessa série, que é:
por que o Toymaker estava tão desesperado para ter sucesso nos rituais. E quando eu digo Toymaker, eu também me refiro ao próprio Martin. Eu faço essa pergunta pelo fato de que obviamente Martin usou esses rituais de magia negra através do pacto com o nosso velho conhecido com o casco de bode, com o objetivo de dar vida a brinquedos, sem saber que ele estava sendo enganado para modificar vida para transformar em brinquedos. Eu espero que tenha ficado claro o suficiente a minha dúvida aqui, porque quando eu tava achando que finalmente tinha conseguido terminar de fazer vídeo dessa série, nosso amigo Battington lança um novo e delicioso início da segunda temporada dessa maravilha em uma fita chamada Happy New Friends. E é dela que nós vamos falar hoje. Why am I getting a toy? Soon, Macy. Soon. Why are you putting a camera in my room? Well, Dad's not gonna be here for a couple nights. A fita abre nos jogando uma sequência de números malucos, aparentemente sem sentido, porém como o canal aqui é guiado por gênios com mais de 1 milhão de QI, é fácil de reconhecer esses códigos como um X e ACE. E se tu estiver realmente interessado em saber como se traduz essa doideira complicada, dá uma olhadinha no vídeo que a gente fez sobre o Nokia mais 10, que é simplesmente recheado de códigos e máquinas malucas, e lá provavelmente a gente dá uma explicada em detalhes de como se traduz esse tipo de código. Agora voltando rapidinho para harmonia e horror, a tradução desse código tem como resultado a seguinte frase: Olá, meu nome é Detetive Stewart. Se você decodificou isso, você é exatamente o tipo de pessoa que estou procurando. Estou trabalhando em um caso em que fui obrigado a ficar de fora. Há tanta coisa acontecendo, mas estou focado em apenas em uma coisa: saber onde está a família Greywinder. Há pistas nas fitas VHS que foram encontradas na casa. É tudo muito difícil de entender, mas com sua ajuda podemos encerrar esse caso. Ok, pelo visto nós não estamos sozinhos em tentar decifrar todo esse mistério, já que apesar do caso ter sido fechado lá em 85, com a descoberta dos cadáveres no porão da casa, como nós ouvimos na transmissão presente na fita Local 13, é justamente nessa fita onde também descobrimos que não há rastros do paradeiro de Martin, e que a polícia iria iniciar uma caça a ele no dia seguinte, o que basicamente destrói minha teoria inicial, já que como a gente pode ver na fita da, entre aspas, morte do Martin, o Homem-Sorvete ainda não estava com o rosto quebrado, o que possivelmente indica que de alguma forma o Martin conseguiu se defender do ataque e fugir da casa após atacar sua criação com alguma coisa. Eu me inclino a acreditar que esse golpe acabou permitindo que o Martin recobrasse a sua consciência brevemente, tempo suficiente para que ele tivesse a oportunidade de gravar a mensagem que nós assistimos em Goodbye My Loved Ones, enquanto a cena em que nós vemos ele bater o rosto contra a parede tem acontecido durante os últimos segundos antes da sua consciência ser tomada novamente. Mas também existe a possibilidade disso simplesmente ter recebido um retconzinho, Vera, mas como não tem nada confirmando, eu não vou surtar com isso por enquanto. Can I come with you? No. No. You can't come in with me to work. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you too, sweetheart. Come on. Let's get ready for bed. Durante o primeiro trecho da fita, a gente pode ver o que parece ser o Martin colocando uma câmera no quarto da sua filha Macy, já que ele tem o mesmo design e decoração do quarto que a gente vê em Wake Up Bonzo, que por sinal foi filmada durante o ano de 85, o que indica que esse trecho aqui muito provavelmente acontece pouco depois do incidente de 82 e muito antes do incidente de 85, já que como a gente pode ver, o Martin ainda não tinha colocado Stitch Buddy no quarto. Nessa fita também é finalmente explicado o motivo pelo qual a gente vê tantas gravações de pontos espalhados pela casa. O próprio Martin tinha colocado essas câmeras para que ele pudesse estar o tempo todo vigiando a sua família, muito provavelmente pela paranoia que estava sentindo ao pensar que Arthur e Gloria estavam tramando alguma coisa contra ele, além do fato de que Martin aparentemente sempre foi controlador, e esse traço de personalidade sempre foi seu maior defeito, até mesmo antes de começar a fazer seus rituais malucos. Algumas pessoas também teorizam que ao colocar essas câmeras na casa, o Martin tinha como objetivo ter certeza que a sua família não saísse, já que supostamente ele já estaria planejando fazer o que ele fez em 85 desde essa época. Mas faltam tantas informações nesse detalhe que eu não vou colocar total certeza nisso não, mas essa informação fica aqui a critério de curiosidade.
E então, eu quero afirmar aqui que se na primeira temporada tu achava o visual da Sophie pavoroso como eu posso te dar total certeza que esse visual novo consegue ser 1000 vezes mais bizarro e assustador. Mas enfim, continuando. O segundo trecho da fita se trata de um comercial para televisão do novo produto lançado pela Harmony Toys, que é a pavorosa nova Sofia Mágica. E como o próprio nome sugere, parece ser uma versão aprimorada da Sofia anterior. O narrador diz que a boneca foi preparada para que possa brincar a qualquer momento. Ela pode realmente ver com seus olhos verdes mágicos, pode ouvir músicas até 3 metros de distância e dançar no ritmo delas. Por último, quando não há ninguém por perto, ela é capaz de cantar uma música usando sua voz mágica. Isso com certeza faz total referência ao que o Toymaker considera como que seria um brinquedo perfeito. Poder ver, dançar e falar como um ser humano faria. O comercial logo é interrompido por uma interferência que parece focar no que parece ser o diálogo entre um pai e o seu filho. Como os sons que a gente pode escutar de fundo sugerem, aparentemente é uma mãe indo buscar seu filho na escola. A criança diz que naquele dia ela havia feito uma nova amiga, uma garota de plástico que prometeu para ele que faria amizade caso ele a levasse para casa. A mãe reluta um pouco em aceitar, porém a criança logo promete que iria cuidar da sua nova amiga, já que ela precisa dele. Logo após isso, o comercial volta ao normal, e o narrador dessa vez anuncia que iremos ver a opinião das crianças com relação ao brinquedo novo. I like the toy. I like it a lot. It makes me happy. I swear, I'm happy. Please, please, I promise I won't run again. Please, just fix my legs. Please. My toy always makes me happy. I love my new toy. This toy makes me happy. Happy, 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 happy. Eu sei o quanto isso tudo é bizarro. Essas crianças com certeza estão implorando pelas suas vidas por estarem sendo forçadas a gravar esses áudios. O interessante aqui é que apesar de que na descrição do vídeo os dubladores dessas crianças são creditados como Feliz Novo Amigo 1 e 2, se tu ativar a legenda que foi feita pelo próprio Battington, a gente tem acesso aos nomes dessas pessoas: Marilyn Taylor, Earl McLean e Jennifer Laker. Todas essas 3 crianças parecem ter sido capturadas pelo próprio Martin durante seu frenesi de loucura, à medida que aparentemente ele mesmo foi responsável pelo comercial e por obrigar as crianças a fazerem esses áudios. Outra coisa bem interessante nessas legendas é que a gente pode também ter acesso aos nomes oficiais do que parecem ser versões diferentes da Sophie, sendo aqui nós vemos atacando a câmera uma MS Recal 12 e a coisa que nós escutamos atacando a Marilyn e o Taylor sendo chamadas como Wifi Foe, um amiguinho novo que não aparece em nenhum momento durante a fita. Porém, eu me inclino a acreditar que esse Wifi Foe seja o próprio Martin, que sobreviveu após fazer seu último ritual para dessa vez se tornar aquele Arlequim que a gente vê várias e várias vezes durante a série, explicando também o motivo pelo qual o Martin não foi encontrado pela polícia após aquela trágica noite em 85. Outra possibilidade que existe também é que ele agora nessa nova forma também seja responsável pelo desaparecimento das 8 pessoas que aparecem durante a reportagem em Local 13, já que as 3 crianças que nós vemos nessa fita são justamente as 3 crianças que aparecem nas fotos que são mostradas, comprovando que a loucura de Martin marcou de forma permanente várias outras famílias, além da sua.
Então, vou aproveitar aqui esses últimos minutos do vídeo, porque eu sempre dou um recadinho pra explicar que... Então, não adianta ficar pedindo pra eu fazer mais vídeo de Harmony Horror por enquanto, porque simplesmente não tem outros episódios. E eu só planejo voltar a fazer vídeo de Harmony Horror assim que a segunda temporada terminar. Eu sei que o Betton vai lançar um episódio novo agora nesse mês, ou mês que vem, só que, como eu já disse, eu só vou falar quando terminar, porque não adianta eu ficar fazendo um vídeo de cada fitazinha, porque não vai render nada. Eu vou ficar aqui falando, querendo só enrolar vocês. Então, pra isso não acontecer, eu prefiro esperar e só falar quando tiver tudo certo e eu já tiver uma teoria maneira pra explicar. Com isso explicado, eu também vou avisar que, galera, não adianta ficar implorando pra fazer o Alten Files. Eu já expliquei como é que vai ser lançado o Alten Files e que ele vai ser uma ocasião muito especial. Obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de dar uma olhadinha nos canais da galera parceira aqui do nosso trabalho e até semana que vem.